Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai ver um pouco mais sobre transações, ou melhor, efetivando operações quando tudo está correto. Legal? E para poder explicar isso, antes de explicar toda a parte teórica, vamos imaginar a seguinte situação, que você chegou no caixa eletrônico do seu banco e você quer sacar um valor. Imagine um valor qualquer, 10, 20, 50, 500 reais, que seja. Legal? E você digitou esse número então. Por exemplo, 50 reais eu quero sacar aqui no caixa eletrônico. Poucas pessoas imaginam, ou enfim, poucas pessoas, aliás, sabem disso, que o caixa eletrônico nada mais é que um computador especializado com um programa que roda lá para que ele possa automatizar a maioria das funções que faria num banco. Inclusive, ali no caixa eletrônico tem um cofre cheio de dinheiro, né? E essa operação, uma das operações que você pode fazer é o saque. E o que acontece? Você digita então o valor e vamos imaginar aqui através desse esquema simples de diagrama em blocos aqui o funcionamento. Então o caixa eletrônico está ligado à internet, né? E da internet ele está ligado no banco de dados do banco. Então, nessa operação de interligação, por exemplo, o caixa eletrônico, que é um computador, é um programa que está ali, ele verifica, por exemplo, o seu saldo. Se você tem saldo suficiente, né? Se você mesmo, se você digitou as operações, as senhas, os números ali corretamente, e ele retorna o caixa eletrônico, ok, pode liberar esse valor. No momento que o caixa eletrônico libera esse valor, então ele abre uma gavetinha para você, ele ejeta a quantidade de notas correspondente ali ao valor que você digitou do saque, você pega esse dinheiro e ele formaliza a operação. Tá? Isso é o mundo ideal, que é o que o pessoal fala, o que eu também comento, que é o caminho feliz. Normalmente, 99% das vezes, isso acontece. Mas vamos imaginar as seguintes situações aqui. Situações de erro, né? Então a primeira situação de erro, por exemplo, é ele se conectou à internet, verificou no banco de dados e você não tem saldo suficiente para sacar. O que ele precisa fazer? Ele tem que mostrar esse aviso na tela. É o primeiro padrão. Segundo, ele estava tentando se conectar na internet, verificou que tinha saldo e mandou a ordem de saque para o caixa eletrônico. Só que nesse momento a internet caiu. Também não pode efetivar, porque enfim, ele não teve uma resposta. Ou então, ele teve a resposta, foi autorizado, voltou, o caixa eletrônico começou a contar as notas. O papel enroscou na máquina de notas e não saiu. Essa, aliás, é uma das piores situações, porque se acontecer um erro desse e ele debitar da sua conta, foi debitado e você não pega o dinheiro. Então, para evitar situações do gênero de você pegar o dinheiro e não for debitado do banco, ou uma situação inversa, que você não pega e é debitado, existe, enfim, o conceito de transação, que basicamente significa o quê? Que ele só registra as informações quando tudo dá certo. Nesse caso aqui, quando você pega o dinheiro, porque muitas coisas podem acontecer. Existem várias operações. E por que a transação é importante? Justamente para isso. Porque quando existe várias transações, principalmente transações, operações, quando existe várias operações de escrita e atualização, uma delas pode dar problema, ela não compromete a integridade do banco de dados. Por exemplo, ele está aqui atualizando o seu saldo, só que de repente ele precisa fazer uma outra operação e pode dar errado. Então, para esses dados não ficar bagunçados, desincronizados, existe a transação. E a gente vai explicar um pouco mais aqui, em conceito um pouco mais técnico, o que significa que, para suportar uma transação, o banco de dados ele implementa quatro princípios, que é chamado de ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A gente vai ver isso daqui com algumas descrições aqui, claro, mas a gente vai explicar na prática. Então, o que significa atomicidade? Significa que todas as operações que compõem a unidade de trabalho da transação devem ser concluídas com sucesso. Isso que eu comentei. Então, se a última operação ela não foi concluída, ou alguma operação desse intervalo, vamos supor, eu dei um insert, dei um update, dei um delete e dei insert de novo, se algumas dessas operações falhar por qualquer motivo, a operação ela não deve ser concluída. E melhor, ela deve ser desfeita com um efeito chamado rollback. Bacana? Um seguinte aqui, que é o C do ACID, que significa consistência,
que todas as regras e restrições definidas do banco de dados devem ser obedecidas. Relacionamentos por chave estrangeira, checagem de valores de campos restritos ou únicos devem ser obedecidos por uma transação para que uma transação possa ser completada com sucesso. Então, além dessa situação de erro, a consistência também deve garantir a uniformidade dos dados, como por exemplo que ele está citando aqui no texto, a chave estrangeira. Né? Isolamento. Cada transação funciona completamente à parte das outras estações. Olha só que bacana. Então imagine que no momento que você inicia uma transação, o banco de dados ele fica, vamos imaginar assim, com duas cópias, uma física e uma temporária. A física ela mantém os dados como estava antes da transação, enquanto que a transação vai realizando as operações. No momento que a transação termina e está tudo certo, ela escreve efetivamente na informação lá permanente. Caso dê problema, ela joga fora aquele espaço temporário. Então, na prática, o isolamento significa isso. E a durabilidade significa que os resultados de uma transação são permanentes e podem ser desfeitos somente por uma transação subsequente. Exemplo, todos os dados e estados relativos a uma transação devem ser armazenados num repositório permanente, não sendo passíveis de falha por uma falha de hardware. Bacana? E, aliás, o hardware também tem uma certa transação. Se ele tentar escrever lá no disco, dá um problema, enfim. O ACID está aí para te ajudar. Mas o que significa tudo isso na prática? Significa o seguinte. Vamos lá, deixa eu te explicar. Toda transação ela deve iniciar com a palavra begin, sempre acompanhada ali com ponto e vírgula a cada comando. O begin ele marca o ponto do início da transação. Então, para você informar o banco de dados que você quer realizar uma ação temporária e se tudo der certo, efetiva essa operação, então você tem que começar com begin. Então você escreve os seus comandos SQL, que normalmente são insert, update, delete, não precisa fazer transação para select, porque select é só uma mensagem de resposta, né? Só leitura. Tudo que é escrito, atualização, você precisa fazer, né? Não necessariamente você precisa, aliás, mas é bom quando você tem operações consecutivas, porque uma dessas operações podem dar problema. Então você tem dois comandos para efetivar ou não. Tá? O primeiro comando é o commit, que ela efetiva a operação, então ela pega tudo aquilo que você fez numa área temporária e escreve na área permanente. E o segundo comando é o rollback, como o próprio nome diz, ele desfaz as operações. Então ele mata aquela área temporária e mantém os dados como estava. Bacana? Então, aqui só para você poder entender quais são os usos recomendados. Quando acontece essa situação aqui, você dá o begin e no meio onde está a operação de escrita, atualização, imagina que você tem insert, update, delete, legal? A gente vai dar uma olhada aqui agora na prática para você entender exatamente o que eu estou comentando num exemplo aqui bem interessante. Então vamos imaginar aqui, a gente está começando aqui com begin, tá? Eu sempre coloco aqui, ó, commit, tá? E eu coloco aqui rollback. E o rollback aqui. O que significa, professor? Esses dois traços aqui significa comentário, porque eu sempre gosto de realizar os meus códigos e dar o commit depois manualmente. Vou colocar isso aqui também para que fique correto. Legal? Então vamos lá. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar aqui o select. Esse select aqui é só para demonstrar, tá? Não é que o select vai estar dentro do begin. Só para você ver essa capacidade do banco de dados. Select count asterisco from cliente where situação igual ativo. Tá? Agora vamos imaginar que por algum motivo você recebeu uma instrução da equipe, da empresa, sei lá que seja, para atualizar todos os status de cliente para ativo. Então update cliente set situação igual ativo. Ponto e vírgula. E agora eu vou repetir esse select aqui para você ver como fica o count, tá certo? Então, lembre-se sempre, eu vou iniciar com begin. E aqui tem um macete que quando você seleciona o comando e pressiona isso aqui, tá certo? Ele vai executar só o selecionado. Ou você seleciona e pressiona F5. F5 é o atalho do execute carry, tá? Então vamos lá. Executei o begin. Comecei com begin, ele me retornou sucesso. Dei um select aqui, tem 10. Dei um select aqui, tem
11, né, 11 foram afetados, e eu dei um select aqui, tem 11. Se eu chegar aqui na minha tabela de cliente e dar um View Data, você vai perceber que ainda tem um cliente inativo. Então olha só que interessante, ele não efetivou a sua operação, deixa eu voltar aqui no comando, né, por mais que eu tenha aqui realizado um update. Então o que isso significa? Significa que o banco de dados está mantendo uma cópia dos dados numa área temporária para eu decidir agora o que eu quero fazer. Né? Eu tenho duas chances agora. Eu posso dar o commit ou posso dar o rollback. Tá? Se eu der o commit, vim aqui selecionar, ele commitou, né? O aportuguesamento do negócio. Então ele commitou, a gente diz que ele commitou. Tá? Se eu chegar agora e dar o refresh aqui, ó, então ele vai aparecer para mim que tem agora um cara ativo. E ele escreveu a informação que eu desejo, tá bom? Isso aqui é muito, mas muito útil quando você precisa fazer operações de manutenção no banco de dados. Não só em situações em que eu tenho mais comandos aqui, como por exemplo, poderia ter um insert alguma coisa, blá blá blá, tá certo? E por que isso é importante? Em situações de manutenção do banco de dados. Porque se eu fizer alguma caca, vamos supor assim, eu selecionei aqui todos com uma situação ativo, mandei dar update e selecionei. E eu tenho 1 milhão de registros. Cara, se você fizer isso aqui errado, isso aqui com 1 milhão de registros, você vai ter muito problema. Se eu tivesse feito errado, era só eu rodar o rollback e tudo bem, tá tudo certo. Legal? Ou então, se eu tivesse outro comando aqui, ó, insert, into, alguma coisa, vamos imaginar que se o update deu certo, mas o insert não deu. Legal? Se eu tentar dar o commit não vai deixar, porque ele vai estar falando o seguinte, olha, existe um comando que está com problema, logo eu não vou efetivar a sua operação. Então, o que acontece? Imagine que eu tivesse uma situação assim, ó. Eu tenho uma tabela de saldo, né? Então eu tenho que dar um update, set saldo. Vou imaginar o exemplo do banco de dados. Igual a 10, tá? Where cliente ID igual a 120. Você é o 120, tá? E eu dou um insert into operações. E eu vou colocar aqui a coluna, vou colocar aqui, ó, valor, descrição. Esse exemplo aqui é só um exemplo de dados de uma tabela hipotética, não tem no nosso MER, tá? Values, ou valor, enfim, vou colocar aqui o valor 10, eu vou colocar aqui, ó, saque, caixa, eletrônico, 120, 123, tá bom? Eu vou colocar aqui em mais o cliente ID. Porque é a sua identificação. A sua identificação é 120. Então imagine o seguinte, eu fui lá no caixa eletrônico, comecei e eu dei o update do saldo. Saldo 120. Só que, lembra quando você tira o extrato? O extrato está lá o quê? Está lá escrito o que você fez. Né? O fluxo de caixa está lá escrito o que você fez. Então ele precisa dar um insert em alguma tabela. Né? E ele precisa atualizar o seu saldo lá na tela. Então o saldo ele atualizou, mas por algum motivo, nessa hora aqui a internet caiu, deu problema, o banco de dados estava com erro, enfim. O que vai acontecer? Eu dei um insert aqui no valor. E depois eu vou colocar um comando aqui hipotético, libera dinheiro. Então se o insert ele deu algum problema, ele não libera o dinheiro. Ou se libera o dinheiro, enfim, você entendeu? Para qualquer problema desses dois comandos aqui ou mais, o banco de dados vai fazer o rollback para você. Então o uso de transações é extremamente importante, principalmente quando eu estou trabalhando com sistemas mais robustos, quando eu estou trabalhando com múltiplas operações de update, insert, delete também entra, legal? E você precisa cercar essas operações para efetivar quando realmente tiver tudo certo. Porque senão o que pode acontecer? Pode dar problema e daí você ficar com parte da informação e a outra parte não. Imagina se não tivesse a transação aqui, eu faria o update do meu saldo, mas não faria o insert lá
dentro das operações. E daria problema, porque você veria o seu saldo, mas não veria o extrato. Legal? Então, esse é o uso aqui padrão das transações. É muito importante você saber. O uso das transações, ela envolve normalmente múltiplas operações de inserção ou atualização. Por isso, você não precisa fazer uma transação quando você vai fazer, por exemplo, o update simples. Não precisa, tá? Mas quando você vai fazer múltiplas ou uma manutenção importante no banco de dados, é mais aconselhável você fazer isso, tá bom? O uso da transação, ela é bastante simples, mas é uma operação bastante complexa, mas essa complexidade a gente vai deixar, graças a Deus, aí pro banco de dados, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, desse tópico mais avançado. Um forte abraço. Tchau, tchau.